A seguir, Jornal da Justiça. Vai. Pela primeira vez na história, um presidente é denunciado criminalmente pela Procuradoria-Geral da República no exercício do cargo. A denúncia encaminhada ao Supremo contra Michel Temer e o ex-deputado Rodrigo Rocha Loures é por corrupção passiva no caso da JBS. A análise para a abertura do processo no STF depende de aprovação de 2/3 dos votos na Câmara, 342 deputados. A denúncia inédita repercute no mundo e é destaque nos principais jornais e agências internacionais. PGR pede nova investigação contra Temer e Rocha Loures no STF sobre favorecimento de empresa no decreto dos portos. E procuradores escolhem hoje nomes que vão compor lista tríplice para a sucessão de Rodrigo Janot na Procuradoria-Geral da República. Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Olá, boa tarde para você. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, apresentou ao Supremo Tribunal Federal ontem à noite a denúncia contra o presidente Michel Temer por corrupção passiva, juntamente com o ex-deputado Rodrigo Rocha Loures, ex-assessor do presidente. Para o procurador, as provas obtidas na investigação criminal reforçam que o destinatário final da propina de R$500 mil paga pelo empresário Joesley Batista era o presidente. Fotos de encontros secretos, uma mala lotada de dinheiro. O registro de que Michel Temer e a família dele usaram o jatinho de Joesley Batista. Tudo isso faz parte da denúncia do Procurador-Geral da República. Em 60 páginas, Rodrigo Janot detalha os motivos do pedido de condenação de Temer e de Rodrigo Rocha Loures pelo crime de corrupção passiva. A denúncia destaca logo no começo que Michel Temer recebeu vantagens indevidas de cerca de R$500 mil por intermédio de Loures. Loures era assessor especial do presidente e foi flagrado correndo justamente com uma mala com R$500 mil. O dinheiro era propina de Joesley Batista, dono da empresa JBS. O empresário gravou uma conversa que teve com Temer no Palácio do Jaburu em março deste ano. Na transcrição do diálogo, o presidente fala para Joesley que Loures é da mais estrita confiança dele. Para a Procuradoria, as provas trazidas no processo reforçam o depoimento dos colaboradores da investigação de que em nenhum momento o destinatário final da propina era Loures, e sim Michel Temer, chamado de chefe ou mesmo presidente. Janot ressaltou na denúncia que os fatos ali descritos mostram um esquema espúrio, fraudulento, que envolve Temer e comparsas dele há alguns anos. De acordo com a denúncia, fica claro que Loures atuava em nome de Temer e reportava o andamento dos crimes cometidos para o presidente. O documento ainda indica que Temer poderia receber o valor de R$38 milhões em propina e cita também as contradições apresentadas por Temer sobre a relação dele com Joesley Batista, principalmente a respeito do uso do jatinho do empresário pelo presidente. Além da condenação pelo crime de corrupção passiva, Rodrigo Janot pede que Temer pague R$10 milhões por danos materiais e morais e Rocha Loures R$2 milhões. Na denúncia, o procurador pede também a perda da função pública para ambos. A PGR deu um prazo de 15 dias para os denunciados apresentarem defesa por escrito. O pedido de autorização para que o STF possa analisar a denúncia precisa antes de aval da Câmara dos Deputados. Só se o pedido for aprovado pela Câmara e, posteriormente, a denúncia aceita pelo Supremo, é que o presidente se tornará réu no processo. É isso, não é, Evne? Boa tarde para você. Oi, Érica, boa tarde. Essa é a primeira vez que um presidente da República é denunciado ao Supremo Tribunal Federal no exercício do mandato. Na Câmara, essa aprovação depende de 2/3 dos votos em plenário, ou seja, 342 deputados. Aí cabe aos ministros do Supremo Tribunal Federal decidirem se abrem ou não o processo contra Michel Temer. Mas esse passo a passo a gente explica melhor na reportagem. Após o oferecimento da denúncia pela Procuradoria-Geral da República, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, envia à Câmara dos Deputados um pedido de autorização para instauração do processo,
Quem recebe a solicitação é o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Cabe a ele enviar o requerimento à CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, e notificar o presidente Michel Temer. A defesa tem até 10 sessões plenárias para argumentar. Após isso, a CCJ tem prazo de até 5 sessões do plenário para se manifestar sobre a acusação. Nesse período, um relator é designado pelo presidente da comissão e deverá apresentar um parecer em que concorda ou não com o pedido de autorização. O parecer da CCJ é incluído na pauta de votação do plenário na sessão seguinte ao recebimento do relatório pela mesa diretora. Após discussão, ele é submetido à votação nominal pela chamada dos deputados. Para ser aprovado, deve ter pelo menos 342 votos, 2/3 do total de 513 deputados. Autorizada a instauração do processo no Poder Judiciário, os 11 ministros do Supremo decidem se o presidente da República vira réu. Nesse caso, ele é afastado do cargo por 180 dias e quem assume o lugar dele interinamente é o presidente da Câmara dos Deputados. Temer só perde o cargo definitivamente se for condenado pelo Supremo. Se isso acontecer, Rodrigo Maia tem um mês para convocar eleições indiretas. De acordo com a Constituição Federal, o novo presidente da República deve ser escolhido pelo voto de deputados e senadores. Se a instauração do processo for rejeitada pela Câmara dos Deputados, o Supremo fica impedido de dar andamento ao caso. A denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o presidente Michel Temer, apresentada ao Supremo Tribunal Federal, repercutiu nos jornais e nas agências internacionais. Na manchete do jornal norte-americano The New York Times, presidente do Brasil, Michel Temer, é denunciado por corrupção. O jornal britânico The Guardian diz que Temer é acusado de receber propina, mas que o julgamento depende de decisão do Congresso. Já na imprensa francesa, o Le Monde destaca que o presidente brasileiro é acusado pela justiça. O espanhol El País diz que o procurador da República pede que a justiça processe o presidente brasileiro. No diário alemão Berliner Morgenpost, presidente Temer é indiciado em escândalo de corrupção. O jornal argentino El Clarín diz que pela primeira vez Temer é acusado perante a justiça. Na BBC de Londres, procurador-geral da República acusa Michel Temer de aceitar propina. A manchete do chileno La Nación destacou a crise no Brasil. Polícia Federal acusa presidente Temer de tentar obstruir a justiça. E a agência inglesa de notícias Reuters destaca: presidente do Brasil, Michel Temer, denunciado por aceitar propina. A assessoria da presidência disse que o Palácio do Planalto não vai se manifestar sobre o assunto. Já os advogados de Michel Temer disseram que ainda hoje vão se pronunciar sobre o caso. Érica. Bom, e vamos agora falar com a repórter Ana Paula Ergang, que tem as informações sobre o novo pedido do Procurador-Geral da República, esse novo pedido que ele enviou para a abertura de um novo inquérito contra o presidente Michel Temer e o ex-assessor dele, Rodrigo Rocha Loures. Boa tarde, Ana Paula. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Rodrigo Janot quer que se apure a edição do Decreto dos Portos. De acordo com a Procuradoria-Geral da República, a medida teria beneficiado a empresa Rodrimar, que opera o Porto de Santos. Isso porque, em ligação telefônica, o ex-deputado Rocha Loures teria perguntado ao presidente Michel Temer quando que esse decreto seria editado. E o presidente respondeu que seria na outra semana. Logo depois, Rocha Loures ligou para um diretor da Rodrimar e informou a informação que o presidente tinha passado para ele. Esse decreto facilitou os investimentos privados nos portos. Érica. Obrigada, Ana Paula. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, determinou a remessa para a Justiça Federal em São Paulo da cópia dos autos da delação premiada de Emílio Odebrecht e Alexandrino Alencar, envolvendo o ex-presidente Lula e o filho dele, Luiz Cláudio Lula da Silva. Inicialmente, o ministro tinha determinado o envio à Justiça Federal do Paraná, mas após pedido da defesa do ex-presidente, o ministro reverteu a decisão para entender que não há conexão com os fatos apurados pela Operação Lava Jato.
A Justiça Federal no Rio de Janeiro autorizou o leilão da casa do ex-governador do Sérgio Cabral em Mangaratiba, avaliada em 8 milhões de reais. O magistrado também homologou a chamada alienação antecipada da lancha Manhattan Rio, de joias e de 3 automóveis, que estão em nome do ex-governador e da ex-primeira-dama Adriana Anselmo. No total, os bens a serem leiloados estão avaliados em 12 milhões e 500 mil reais, sem contar o valor das joias, já que o magistrado ainda vai se manifestar sobre a avaliação das peças. O ex-governador foi preso em novembro do ano passado na Operação Calicut. A ex-primeira-dama está em prisão domiciliar. Uma decisão do Superior Tribunal de Justiça suspendeu todos os processos que discutem a obrigatoriedade do uso do simulador veicular para tirar a carteira de motorista. A decisão foi do presidente da Comissão Gestora de Precedentes do STJ, ministro Paulo de Tarso Sanseverino. O magistrado determinou que sejam suspensos todos os processos em tramitação no país, inclusive em juizados especiais, que tratem da obrigatoriedade de aulas em simulador de direção para obter a carteira de motorista. O pedido foi feito pela Advocacia Geral da União, que verificou a existência de 490 ações na Justiça Federal sobre esse tema. A AGU entrou com a liminar alertando para a necessidade de dar mais segurança jurídica ao tema, uma vez que muitas decisões divergentes estão sendo emitidas sobre a legalidade da exigência imposta pelo Conselho Nacional de Trânsito. A Advocacia Geral da União pediu a suspensão de todos os processos até que o próprio STJ ou o Supremo Tribunal Federal julguem em definitivo a questão. O ministro do STJ, Paulo de Tarso Sanseverino, acolheu a liminar e afirmou que esse tema é de excepcional interesse público. A suspensão não impede que novas ações sejam ajuizadas, e sim que sejam proferidas sentenças sobre elas. Esta foi a primeira decisão favorável do STJ a um pedido de suspensão nacional em incidente de resolução de demandas repetitivas, que é equivalente ao recurso repetitivo do STJ, mas no âmbito dos tribunais regionais federais e Tribunal de Justiça. A Polícia Federal cumpre desde cedo mandados da Justiça na Operação Embusteiros, que investiga a prática de crimes de falsidade documental, posse e porte de arma de fogo, que teriam sido praticados por guardas municipais em Benevídeos, no Pará. Quem tem os detalhes ao vivo é a repórter Carolina Chaves. Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Olha, cerca de 30 policiais federais cumprem 6 mandados de busca e apreensão e 4 de condução coercitiva em 2 cidades do Pará. A investigação começou no início do ano, quando identificou que guardas municipais tinham posse e porte de armas de forma irregular, autorizados por documentos falsos. Érica. E Carolina, em outra operação, a Polícia Federal cumpre mandados da Justiça para desarticular uma suposta organização criminosa que operou um esquema de fraudes em aplicações do IGPREV de Tocantins. O que é investigado nesse caso? Então, Érica, segundo as investigações do Ministério da Previdência Social e também do próprio IGPREV, o Instituto de Gestão Previdenciária do Tocantins fez aplicações ilegais com alto risco de perdas e teria gerado um prejuízo de mais de 260 milhões de reais. A ação acontece nos estados do Tocantins, Goiás, Santa Catarina, Rio de Janeiro, São Paulo e Distrito Federal. Érica. Obrigada, Carolina. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Comunicação de falsa paternidade pode gerar ação indenizatória na Justiça. A gente volta já já. Termina logo mais às 6 horas a eleição para escolher os 3 subprocuradores-gerais da República que irão compor a lista tríplice, que pode definir quem irá assumir a Procuradoria-Geral da República no lugar de Rodrigo Janot, que deixa o cargo em setembro. 8 subprocuradores-gerais da República disputam os votos de mais de 1.200 procuradores ativos e aposentados. A Constituição brasileira determina que o presidente da República pode escolher qualquer um dos 1.400 procuradores da República que estão em atividade para liderar a PGR. A lista tríplice foi criada em 2001 e é defendida pelos procuradores como um dos principais instrumentos de autonomia da carreira. A dúvida sobre a paternidade levou uma mãe a adiar o registro de nascimento do filho, mas a semelhança com o ex-namorado motivou a realização de exames de DNA para resolver a situação e garantir os direitos da criança e do pai.
Em 2015, Laércio terminou um relacionamento e não imaginava que teria mais algum vínculo com a ex-namorada. Foi um relacionamento rápido. Com pouco tempo eu descobri que ela estava grávida, né? Procurei e ela falou que não, que o filho não era meu, né? Que eu podia seguir em frente a minha vida, que o filho não era meu. E só 7 meses depois, já ele nascido, que ela me procurou, alegando que eu era o pai que queria fazer o teste de DNA. E o resultado comprovou a paternidade. A criança foi registrada já com o nome do pai. Hoje a guarda é compartilhada e mesmo com a história esclarecida, Laércio se sente prejudicado por não ter vivido fases importantes do filho. A gente não teve oportunidade de escolher nome, né, de preparar um quarto, um enxoval. Poderia as coisas ser diferentes, até a questão própria de adaptação, porque para a criança é difícil também, né? No início foi bem complicado. Hoje, como ele já está com 1 aninho, né, já está melhor. E ele é a alegria da sua família? Ele é a alegria da família. Quando eu busco ele para passar assim, uns finais de semana, a semana com a gente, é assim, um momento mágico. Lá em casa é assim, um show. Bom, e para falar sobre esse assunto, nós convidamos a advogada Renata Vilas Boas, que está aqui conosco hoje no estúdio. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Bom, ser pai é um direito legítimo aí, né? A mãe tem que informar, mesmo que não tenha um vínculo mantido aí com o pai da criança, que ele vai ter um filho, que teve um filho? Bom, quando a gente pensa que é um direito dessa criança saber quem são os pais, né? E também é um direito desse pai saber que tem um filho, sim, passa a ser uma obrigação dela informar isso. Se a mãe não tiver certeza de quem é o pai, ou mesmo não souber aí quem é o pai, e informar uma outra pessoa, uma terceira pessoa, sobre que ela não tem certeza, né, que ele é o pai, afirmar isso e essa pessoa não fizer o exame de DNA e mesmo assumir essa criança, é a falsa paternidade biológica. Isso pode gerar depois uma ação na justiça? Pode gerar, como já tem gerado. A gente já tem decisão, inclusive, no âmbito do STJ, falando que se essa mulher apontar, né, esse pai e ele, na realidade, não é, então é cabível a indenização. E um pai que assumiu uma criança, depois descobriu que não é ela, ele pode negar essa paternidade? Como é que funciona isso? Se ficar demonstrado que houve o erro com relação a isso, ou seja, ele foi enganado, aí sim, ele pode entrar com a ação para que seja retirado o nome dele da certidão de nascimento dessa criança e aí, como consequência, todos os efeitos. O que eu preciso que fique claro? Porque normalmente a gente não para pensar se é ou não é o pai quando eu estou no meio de um casamento. A nossa regra é que os filhos nascidos na constância do casamento, o pai é o marido da esposa, da gestante. E aí ele vai até o cartório achando que isso é uma verdade e pode ser que lá na frente se surpreenda, né, descobrindo que não é uma verdade. Bom, e se o companheiro aí estava junto nessa situação ou de casamento ou uma união estável, né, vivendo com a pessoa, acreditou que fosse o filho e depois ele descobre que não é. E já criou todo um vínculo com a criança. Ele pode ter direito à visitação, direito a manter esse vínculo, o nome da paternidade, mesmo que porventura o outro pai seja informado da existência? Aí a gente tem que ver como é que isso se procedeu, porque assim, se eu descobrir isso logo a princípio, né, no comecinho, e não se estabelecer os vínculos de sócio-afetividade, aí ele não vai ter esse direito a essa guarda compartilhada, nem a obrigação de pagar os alimentos. Porém, se passou muito tempo e se verificou que se estabeleceu esse vínculo entre essa criança e esse pai, que não é o biológico, é o pai registral, a gente pode pensar aí numa filiação socioafetiva e eu vou falar em multiparentalidade, porque aí entra o pai biológico e o pai socioafetivo. Esse pai pode até pedir a guarda da criança, porventura, se ele, mesmo não sendo pai biológico? Pode acontecer. A gente pode falar numa guarda compartilhada a 3, né? Então, seriam os 2 pais, o socioafetivo e o biológico e a mãe, né? Ou, dependendo do caso concreto, eu posso ter uma guarda unilateral só com esse pai, que seria o socioafetivo. Como é que funciona essa multiparentalidade para efeitos documentais, né? No registro da criança, por exemplo, pode constar o nome de 2 pais?
Poderá constar. Aí eu tenho que ver a realidade, né, dessa criança. Se a gente tem, então, o pai biológico e eu tenho um pai socioafetivo, nada impeça que se ingresse em juízo e faça esse pedido. E aí, o que o Poder Judiciário vai fazer? Vai verificar qual é realmente a situação fática daquela criança. Se existe essa vinculação socioafetiva, se tem o pai biológico, e aí o documento vem com o nome de 2 pais e a mãe. E a partir do registro desse nascimento, por exemplo, se o pai que descobriu que não era o pai biológico, na verdade, quiser retirar o nome do documento, se faz uma nova certidão de nascimento? Pode ser feito. Ele vai ingressar em juízo e vai pleitear essa retirada. Ele sai, então, do documento dessa criança. O que a gente precisa, então, verificar é se ele realmente sabia que não era o pai ou que era o pai. Eu preciso ter essa diferença. Porque o que a gente tem? Esse homem assumindo essa paternidade, mesmo sem sabendo que não era o pai, ele vai lá e fala assim, não, é o filho da minha esposa, então eu vou assumir que eu sou o pai. E ele fala isso, ele declara isso em cartório, consciente de que não é o pai biológico. Nesse caso, o entendimento dos tribunais é no sentido que você não vai alterar essa documentação. Agora, aquele homem que foi até o cartório, mas ele foi enganado, ele acreditava que efetivamente era o pai biológico e que posteriormente ele veio a descobrir que não é o pai biológico, esse é o entendimento é que, em razão do erro existente, é possível retirar, então, o nome dessa criança, na certidão de nascimento dessa criança, o nome desse pai. Tá ótimo, doutora. Obrigada pelos esclarecimentos. Eu conversei com Renata Vilas Boas, que conversou com a gente a respeito de como funciona a multiparentalidade e também como retirar ou colocar o nome na certidão de nascimento, em caso de se descobrir a paternidade. Obrigada, doutora. Obrigada, eu que agradeço. Até uma próxima. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Conselheiros do CNJ julgam recursos administrativos de serventuários removidos sem concurso público. Voltamos em instantes. Hoje, os conselheiros do CNJ se reuniram para a sessão de julgamentos e o repórter Gabriel Ciafrei acompanhou os trabalhos pela manhã. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde para você, Érica. Boa tarde a todos. Na sessão de hoje, os conselheiros do CNJ julgaram processos em conjunto envolvendo serventuários de cartórios removidos sem concurso público. Vamos acompanhar na reportagem como foi a votação. Ao todo, o plenário do Conselho Nacional de Justiça analisou 4 recursos administrativos encaminhados por serventuários, após decisão que considerou irregular as remoções por não serem feitas por meio de concurso público. Eles queriam continuar ocupando os cargos para onde foram removidos até que pudessem voltar aos locais de origem. Ao analisar os recursos, o relator, ministro João Otávio de Noronha, destacou a legislação de 1998. Ela obriga a realização de concurso para a delegação de serventia extrajudicial, inclusive para a remoção. Afirmou que a transferência não foi feita da forma prevista em lei. Mencionou jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o assunto. Ao manter a decisão tomada anteriormente, o relator negou provimento a todos os recursos, determinando que os serventuários voltem para o local de origem. E essa decisão do ministro João Otávio de Noronha foi acompanhada por unanimidade pelos conselheiros do CNJ. Lembrando que com o recesso do Judiciário, que começa na semana que vem, as sessões do Conselho Nacional de Justiça estão suspensas e que também não tem sessão hoje à tarde. Érica, com você. Obrigada, Gabriel. Já está em operação o maior posto de recadastramento biométrico da Justiça Eleitoral no Pará. A central fica no antigo galpão, na Companhia das Docas do Pará. São 50 guichês de atendimento. O local é bom, perto de muita gente que passa aqui, né? Eu pelo menos eu vim porque é aqui perto de casa. Bem simples, rápido, não demorou nem 10 minutos. Com o biométrico é bem seguro, a eleição fica mais segura. Parte dos atendentes, estudantes da rede pública, que encontraram aqui uma oportunidade de estágio. Está sendo muito bom para mim, muito gratificante, porque mais à frente, se eu quiser continuar a carreira de secretariado, posso agregar mais na frente. Só a capital do estado do Pará, Belém, tem mais de 1 milhão de eleitores. Até agora, pouco mais de 25% deles fizeram o recadastramento biométrico. Mas a Justiça Eleitoral garante que com a inauguração desse posto, o maior do estado, existe sim estrutura para atender todo mundo o mais rápido possível. Este aqui é o único posto que não tem a modalidade do agendamento. Então, nós ficamos aqui, o eleitor que chega, ele é atendido. Nós temos hoje a capacidade para um atendimento de até 1.600 pessoas aqui
no galpão. Nas ilhas próximas à capital, também há recadastramento. Atravessamos a Baía do Guarajá e chegamos até a Ilha do Cumbu, a meia hora de barco partindo de Belém. Um posto itinerante foi montado com tecnologia de ponta para a população ribeirinha. A gente tem que pegar barco, ir para lá, tem que atravessar o rio, né? Aí já fica mais difícil pra gente. E aqui não, é bem perto, é melhor. Até uma antena foi instalada para ter acesso à internet. Cerca de 450 eleitores que vivem na ilha puderam se cadastrar, tirar o título de eleitor novinho para na próxima eleição votar se identificando com a própria digital. Gostei. Isso aí é o título novo. É direito da gente votar. Até o fim deste mês, o TRE do Pará vai fazer o recadastramento biométrico em mais 33 municípios do interior. Com esses novos cadastros, aumenta para 59 o número de municípios com sistema de identificação biométrica. O motorista da Vale, que foi submetido ao teste do bafômetro pela própria empresa, não vai ser indenizado por danos morais. O pedido foi negado pela Justiça do Trabalho. O repórter Carlos Balbino tem mais informações. O motorista que alegou ter tido a intimidade violada foi escolhido de forma aleatória, mediante sorteio. Segundo ele, a empresa chegou a ser autuada pelo Ministério do Trabalho pela forma como aplicou o teste do bafômetro. Para o Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais, a conduta não configurou ilícito, nem extrapolou o poder diretivo do empregador, que visava preservar a integridade física do motorista e dos demais condutores de veículos de grande porte. O empregado recorreu ao TST na tentativa de reverter a decisão. Mas a quarta turma do tribunal também não reconheceu o dano moral. Segundo os ministros, a análise do caso demandaria rever provas do processo, o que é vedado pela súmula 126 da Corte Trabalhista. A decisão foi unânime e ainda cabe recurso. O Jornal da Justiça de hoje fica por aqui. Outras notícias do Judiciário você acompanha ao longo da nossa programação, ou logo mais no Jornal da Justiça, segunda edição, que começa às 6h30 da noite. Uma boa tarde para você e até amanhã.